Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 118 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje, os temas são extremamente importantes. Nós vamos falar sobre liderança transformacional e inovação em tempos de mudança. E temos a grande honra de receber o professor do IBMEC Business School, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em inovação pela ESAD de Barcelona e autor de livros como Liderança e Cultura Organizacional para Inovação e 9 Desafios da Liderança, professor João Brilo. Professor, seja muito bem-vindo. Ô, Silvio, eu que agradeço o convite, muito prazer de estar aqui com você e trocarmos ideias aí sobre esse tema que é de enorme relevância no contexto, principalmente no contexto atual, né? É verdade, né, João? Assim, eu vejo que as empresas precisam realmente aprimorar muito as lideranças e ter uma visão até, eu diria, um pouco mais holística, né, de tudo que está embaixo da liderança das organizações. Aliás, eu tive até que resumir um pouquinho aqui a sua experiência, porque eu coloquei aqui que você também tem uma vasta experiência executiva em empresas como a Shell, a Poli Brasil Suzano, em áreas de recursos humanos, logística e marketing. Sua experiência é bastante vasta, né, João? Eu tive assim essa grande oportunidade de poder ter trabalhado, né, em empresas do grupo Shell e Sim. ter passado por diversas áreas de negócio, né? Isso Uhum. para mim foi uma contribuição significativa aí para minha carreira, um diferencial de fato na minha carreira, tanto executiva como acadêmica, né? Sem dúvida, e é justamente por aí que eu queria começar o nosso podcast, né? Como é que essas experiências moldaram, né, a sua visão sobre liderança e inovação no que você entrega hoje para os seus alunos e para as empresas? Como eu falei, essas experiências em diferentes áreas, né, foram assim um diferencial na minha carreira e contribuíram muito para a minha visão de liderança e inovação, Uhum. principalmente. Ainda trabalhando aí como executivo, eu comecei a lecionar disciplinas de liderança e gestão empresarial nos cursos de MBA e do EBMEC. Sei, E aí, sei. quando eu me aposentei da minha carreira executiva, Sei, eu sei. evoluí na minha carreira acadêmica fazendo doutorado, né, em engenharia de produção na COP, o FRJ, e Sei, sei. pós-doutorado em inovação na ESAD em Barcelona. Sei, sei. E me diz uma coisa, assim, bom, você falou que você se aposentou. Você está há quantos anos, João? Eu tenho É. 70 anos. Você tem 70 anos? Rapaz, você está conservado, hein? 70 anos e já com 2 netos, né? Rapaz, parabéns, parabéns. Puxa, olha, você sabe que eu tô com 58, né? Então, assim, a minha visão também é cada vez mais me dedicar um pouco mais para essa vida, vamos dizer assim, intelectual e também de treinamento de pessoas, poder compartilhar um pouco toda essa experiência, né? Mas é interessante, né, João? Imagino que você. é, eu sempre vejo a aula, né? Quando você está dando aula, você está liderando ali os alunos, né? Então, Sim. é interessante você ter a experiência executiva e a liderança dos alunos numa sala de aula, né? Como é que você vê essas diferenças, assim? Na época, quando eu comecei no IBMEC, aí em São Paulo ainda, né? Sim. Aham. Então, eu trabalhava como executivo durante o dia e à noite dava aula nos cursos de MBA do IBMEC. Sim, sim. Isso foi assim extremamente importante, porque era um pré-requisito do IBMEC na época você ter formação acadêmica e Tá. experiência executiva para dar aula nos cursos de MBA Sim, executivo, né, para os sim, sim. executivos da época. Então, para mim, foi assim, e foi muito importante, porque eu pude exatamente isso, levar a minha experiência, né, de aplicação das ferramentas, né, Sim, dos sim. conceitos que a gente tratava em sala de aula para a prática, né, trazer essa prática de aplicação dos conceitos de Sim, liderança sim. e gestão, né? Eu acho isso super importante, né, João? Eu conversava com o Cachito, que é professor também, foi no episódio anterior, né, e também foi executivo em empresas, sobre essa importância de você ventilar a academia com a experiência no mundo real, assim, né, que não é tão protegido assim quanto a academia, que isso faz muita diferença na formação de novos executivos, né?
Na Shell, era um caminho, né? Porque eu lembro de grandes executivos, principalmente da matriz, né? Da Shell, Sim, sim. e eu penso que boa parte deles, quando se aposentava, né, escreviam Sim, livros, enfim, iam para a academia. sim. Então, esse caminho aí de formação dos executivos era mais ou menos eu peguei como exemplo para mim. Como exemplo, né? E você sabe que eu sempre que posso, eu convido realmente os executivos a fazerem isso, porque eu acho que o executivo tem uma vida tão rica e difícil, né? Muitos desafios, mas que ele tem muita coisa para ensinar, principalmente para os jovens, para quem está começando a carreira, e mesmo para orientação de executivos que estão no meio de carreira ali com 40, 45 anos, do que fazer, do que evitar e tudo mais, né? É importante mesmo. E a grande vantagem disso, quando você vai para a academia, é você poder desenvolver pesquisa aplicada, né? Trazer Sim, sim, a pesquisa aplicada às necessidades dos negócios, né? é Então, é verdade. muito importante isso, quer dizer, enfim, fazer artigos, desenvolver teses baseadas exatamente na realidade do mercado, né? Da realidade de mercado, Sim. que ela tem assim a aplicabilidade prática, né? É verdade, é verdade, é verdade. É algo que acontece muito em países como Estados Unidos, né, principalmente, né, onde você tem universidades que têm verdadeiros celeiros de empresas, de startups e tudo mais, né? Então, e de solução de negócios, de problemas, melhor dizendo, das empresas, né? Então, são praticamente consultorias de alto nível. Você tem um livro que eu estava até lendo aqui, né, 9 Desafios da Liderança, que você explora exatamente a jornada de transformação organizacional e você apresenta o Enneagrama da liderança para a transformação. O que inspirou você a desenvolver esse modelo e como que ele ajuda líderes a navegar em cenários de mudança constante? Você fez, só para entender, você fez uma modificação no Enneagrama ou foi uma adaptação? Me conta um pouco isso. Não, na verdade, foi um modelo, né, que a origem Sim, do modelo Enneagrama da liderança para a transformação, que a gente simplifica como ELT, né, modelo ELT, isso. na verdade, foi uma parceria, né, construída nos tempos de ESAD, né, com o meu colega professor Jaap Bonstra, né? E Uhum, aí nós juntamos, né, eu tive assim, a oportunidade da gente juntar a nossa expertise de liderança, inovação e mudança, né, para publicar artigos, né, e o livro que você citou há pouco, uhum, Liderança e Cultura Organizacional para a Inovação. uhum. E aí, no livro Nove Desafios da Liderança, eu expandi, né, os conceitos e práticas apresentadas no livro com IAP, criando o modelo ELT, onde eu procuro explorar a jornada de transformação como uma viagem de aventura em um lugar desconhecido, né? Sei, sei, sei. Bom. E essas novas perspectivas do ELT funcionam como uma bússola, né, para orientar Ah, para uma viagem de aventura, né, repleta de sei, sei. imprevisibilidade e incerteza, né, características do nosso mundo atual, né? É verdade, né, João? Você sabe que uma vez eu vi um jogo, inclusive, que cada participante na empresa tinha um tablet, né? E ele fazia exatamente uma navegação, né? Nos desafios empresariais, né? Então, era muito interessante ouvir você falar, porque me lembrou muito a necessidade das pessoas compreenderem que, de fato, o mundo empresarial é muito uma navegação de alto risco, né? E vale muito a pena você ter todos esses diagnósticos, essas previsões, esses cuidados, né? Nesse enneagrama, né, porque, na verdade, são 9, o Welch é composto de 9 perspectivas. Né? Ele, e Ah, eu, 9. eu uso uma metáfora de jogo, né? Por isso que a ideia do enneagrama, são 9 perspectivas. Né? Ah, São 9 desafios da liderança e 9 perspectivas. ah, E eu uso uma metáfora de jogo, por exemplo, né, a perspectiva campo de jogo, que ajuda a enfrentar os dilemas de um mundo volátil, a sim, do sim, grupo de jogadores que colabora para a construção de coalizões sólidas com os stakeholders, a da sei, ambição do jogo, que ajuda a desenvolver uma liderança mais estratégica, espiadora e adaptável, entre outras aí, né, e finalmente a perspectiva aí do jogador, né, sim, sim. do próprio executivo,
que ajuda na própria transformação, né, e a mudar, né, o entorno na direção de um futuro promissor. Eu acho que essas metáforas, João, ajudam muito as pessoas a entender o que se espera delas dentro do campo de jogo da empresa, né? Então, quanto mais eu uso muito em meus treinamentos a ideia de que existe um diálogo em campo e um diálogo na plateia, né? E que os dois diálogos são muito diferentes. Quer dizer, o diálogo da plateia você está ali xingando, dizendo quem que não fez o que deveria e tal. E em campo você está lá tocando bola, dizendo vem para trás, vamos lá, ataca, defende e tal. Então, a gente precisa sempre cobrar das pessoas dentro das empresas que tenham o diálogo de campo, né? Não o diálogo de quem está na plateia, né? E realmente, às vezes, a pessoa não tem muito bem essa noção, né? De quem é ela dentro de campo, né? A gente criou, né, um assessment também dessas novas perspectivas, né? Sim, E sim. o mais importante, né, que eu penso aí é que essas novas perspectivas, e usando a metáfora, né, de jogo, inclusive eu conheci um artista que me ajudou a desenhar essas metáforas, né? Então, cada uma tem um cenário envolvendo Sim, sim. jogadores, um jogador, enfim, aplicadas, né, à metáfora de jogo. E sabe que... Pode falar, desculpe. Exatamente como com essa ideia, né, de você montar essas novas perspectivas para orientar, né, para orientar assim, a empresa, você, a empresa, a Sim. mudar a sua transformação e orientar, né, em relação a um futuro melhor. Não, sem dúvida, sem dúvida. Sabe que é interessante, né? Como realmente os jogos, né? Eles criam uma memória em você importante para você sintetizar e fazer analogias, né? Que ajudam muito. Sabe que eu lembro a primeira vez que meu pai me levou num jogo de futebol, foi aqui no Canindé, e eu não lembro eu acho que o jogo era Santos e Português. Estou falando de 1973, 72, alguma coisa assim. E eu cheguei lá, né? Fiquei maravilhado, né? Com aquele beleza que, né? O campo era um dia muito ensolarado, uma tarde assim, aquele monte de gente ali e tal, e o jogo acontecendo. E de repente meu pai percebeu que eu estava olhando para tudo quanto é lado, mas eu não estava olhando para o jogo. Né? E aí ele falou assim, Silvio, para assistir, porque eu estava acostumado a ver o jogo na televisão, né? Ele falava assim, Silvio, olha, você precisa acompanhar a bola, né? E aí eu falei, puxa, que interessante, né? Realmente, eu não estava olhando para o jogo, eu estava olhando, eu não sabia para onde olhar ali, que era tudo que me chamava a atenção. E eu uso muito essa metáfora hoje dentro das empresas. Falo, você tem que olhar para a bola, o jogo está acontecendo onde está a bola. Né? Tudo tem que acontecer ali. Então é interessante, porque essas analogias com o campo, com os jogos, criam realmente sínteses, né? Que ajudam muito a gente a orientar as pessoas. Eu tenho um exemplo interessante, né, que uma dessas perspectivas se chama compartilhamento do jogo. Sei, sei. Que é, na verdade, a divisão, né, o compartilhamento de responsabilidades. Sim. Para você, para você impulsionar, né, as mudanças de forma colaborativa. Então, você percebe como o time faz isso, né? Como, usando aí a tua experiência no Canindé, você vê como isso é feito no campo, né? Sim, sim. Como que há um compartilhamento, né, de responsabilidades ali. Né? Exato, exato, exato. Eu acho que assim, não querendo me estender muito nesse assunto, né, mas o futebol ele tem essa característica que eu vejo assim, que não existem marcações no campo dizendo aonde a pessoa tem que estar. Então a pessoa tem que ter o jogo mentalmente, né, ela saber exatamente onde que ela fica, como que ela avança e recua, de acordo com o que está acontecendo, porque não tem uma linha para ela seguir, uma marcação ali dela especificamente, né? E acho que isso ajuda muito as pessoas a compreenderem qual que é o seu propósito dentro da empresa, de momento a momento, em relação àquilo que está acontecendo. E principalmente entender que o propósito da empresa, o objetivo é fazer gols, né? Que, às vezes eu vejo que as pessoas reclamam que a empresa está vendendo mais, muito, né? Que dá muito trabalho e tal. Eu falo, olha, mas o objetivo é esse mesmo. Né? E eu penso que, pela experiência de aplicação do modelo Enneagrama para liderança, para o ELT, né, o Sim, Enneagrama da liderança para transformação, sim, sim. ele
traz, né, essas nove perspectivas, elas realmente, pela experiência da aplicação do modelo, elas cobrem, né, a totalidade, né, por isso que o título é Novos Desafios da Liderança, ela cobre exatamente a totalidade, eu procurei cobrir toda a totalidade, né, dos desafios enfrentados, né, pela liderança. Sim, sim. E você coloca uma coisa interessante, né? Você disse que você tem uma ênfase na importância da liderança inspiradora em tempos de imprevisibilidade. Mas quais são os principais desafios que hoje os líderes enfrentam para manter suas equipes engajadas em um mundo que está cada vez mais volátil? Então, eu penso, cara, que o maior desafio da liderança, né, nesse mundo volátil é querer se transformar, querer, né? Querer, uma decisão de você querer se Sim, transformar sim, e para poder inspirar outras pessoas a quererem se transformar também. sim, sim. Verdade, verdade. Então, e aí o objetivo deve ser inspirar as pessoas para que elas queiram mudar, né? E moldar coletivamente uma cultura, né, organizacional adaptativa às volatilidade do ambiente de negócio, né? Sim, 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 sim. Então, nesse contexto, quer dizer, eu penso que a liderança deve ser capaz de detectar, né? Isso é importante, eu uso uma metáfora do barqueiro, né? Que a liderança Sim. deve ter a capacidade de detectar, né, sinais fracos, né, de disrupção, ainda em estágio inicial, e Nossa, é verdade. e preparar a sua equipe para lidar com as incertezas e imprevisibilidades desse novo contexto, né? E Sim, aí sim, eu gosto muito da metáfora do barqueiro, né, que no mar de Almirante, né, sim, ele detecta pequenos sinais, né, de mudança, sim. de turbulência no mar, há tempo ainda de se preparar para mudar a jornada. Pô, mas isso aí é interessantíssimo, né, João? Porque eu acho que realmente a gente precisa ter muita atenção com aquelas pessoas que têm a capacidade de perceber a gênese de algo que vai acontecer. Né? Quer dizer, olha, se isso aqui está começando desse jeito, olha, a gente vai acabar assim. Então, é bem isso que você falou, né? Quer dizer, você está tendo os primeiros sinais de uma tempestade, é melhor você mudar de rota para chegar no seu destino, porque se você encarar a tempestade de proa assim, você pode ter sérios problemas. E para isso você precisa ter a experiência e a sensibilidade de compreender o que vem por aí, né? Muito boa, né? Essa metáfora sua. E me diz uma coisa, João, assim, no livro ainda você propõe uma visão colaborativa, mas também inclusiva, né, com um diálogo aberto de coalizão entre os stakeholders, né? Como que os líderes podem implementar essas práticas em organizações com culturas mais hierárquicas ou resistentes à mudança? Então, para ser bem-sucedido, né, no processo de transformação organizacional, eu penso que é necessário construir alianças sólidas com os stakeholders e convidá-los para co-construir, né, estratégias e processos de implementação das mudanças, né? Uhum. Isso, para mim, é um tremendo desafio, né? Porque isso implica, né, aceitar as diferentes perspectivas dos stakeholders, né? Que Sim, têm influência, interesse diferente, poder de pressão dentro, né, do entorno da organização. sim, E sim. esse processo de colaboração estratégica, eu penso que ajuda, respondendo aí a segunda parte da tua pergunta, ajuda a romper barreiras hierárquicas, né? Criando assim sinergias no ambiente de negócios, onde a organização aprende com outras culturas, com a diversidade, né? E com o conhecimento dos stakeholders. E Uhum. eu penso que um fator crítico de sucesso nessa, vamos colocar assim, né, co-construção de estratégias de mudança permite que a liderança desenvolva, eu coloco isso, né, um certo grau de imperturbabilidade, né, para lidar Sim. bem com as tensões mútuas que são inerentes a qualquer mudança. Né? É verdade. Eu acho que é interessante, né? Como as pessoas têm dificuldade de se colocarem no sapato dos outros, né? E você precisa fazer isso para que você tenha as diversas perspectivas, mesmo de um mesmo problema ou de um mesmo desafio. E eu sempre alerto, principalmente aos líderes executivos, que o papel deles não é solucionar o problema. Solucionar o problema você consegue. O problema é você, na verdade, você costurar as soluções
de tal forma que quando a solução esteja implementada, todo mundo ficou numa boa luz, você de repente não causou um atrito excessivo a um ou outro stakeholder, a um ou outro parceiro. E às vezes é difícil, porque devido à pressão do tempo, principalmente, as pessoas querem meter os dois pés no peito, meter o pé na porta e resolver o problema, e não percebem que isso causa problemas para sua carreira, até politicamente falando, ao longo do tempo, né? E pensar de forma autocentrada, né? Exato. Construindo a sua solução personalizada, né? É verdade, é verdade. E, João, uma curiosidade minha, até a gente falando assim da pessoa se interessar por diversas perspectivas, né? Você vê, pelo menos, esse é um problema que eu vejo hoje, não só nos executivos, mas nas novas gerações, um certo desinteresse das coisas, assim, as pessoas muito, cada um pensando assim na sua vida, nas suas questões, e nós aqui tendo uma dificuldade de capturar a atenção das pessoas para aspectos relevantes da realidade, do que está acontecendo e também dos problemas que estão, às vezes, dentro da empresa, mas também dos problemas que vão pelo Brasil e pelo mundo. Você vê essa dificuldade de chamar a atenção das pessoas? Eu vejo que cada vez mais, né, a gente precisa de soluções sistêmicas, né? Verdade. Para você encontrar, na verdade, problemas complexos, né, a gente tem uma horta deles, né, no nosso dia a dia. Eles cada vez mais exigem soluções sistêmicas, né? E para você ter uma solução sistêmica para resolver os problemas complexos, você precisa unir as pessoas, você precisa ter visões complementares, né? Conhecimentos, habilidades complementares, que você coloca aí diferentes perspectivas, né? Tem uma diversidade de perspectiva para que aquelas pessoas possam enxergar, vamos colocar assim, possam verificar se aquela solução ela é eficaz para resolver o problema complexo, né? E, senão, se você tiver apenas uma visão parcial, não ter essa visão de variedade, você certamente não vai conseguir uma solução sistêmica para resolver aquele problema. Sim. Exatamente, porque além de você ver as diferentes perspectivas, você também precisa articular essas perspectivas em termos de quais são as tensões, no que elas têm sinergia, no que elas são opostas e tudo mais, para que você realmente possa compreender o problema com toda a sua dinâmica, não como se fosse uma coisa estática ali que aconteceu e você tem condição de abordar ele sem perceber toda a dinâmica por trás, né? Por isso que eu acho muito importante você fazer essa co-construção de estratégias de mudança, né? Porque ainda hoje a gente vê muita estratégia de mudança autocentrada, né? Onde os stakeholders e principalmente os clientes são informados depois da mudança da organização. É verdade. E aí você enfrenta, né? Como as pessoas não participaram do processo, é natural que você enfrente fortes resistências e tenha exatamente problemas, né? De perda de mercado, enfim, prejuízo nesse contexto, né? Não, com certeza. E é curioso isso que você está falando, né? De fato, o último a saber das mudanças organizacionais acaba sendo o cliente, que é quem deveria ser o motivo dessas mudanças, né? Para você realmente melhorar o atendimento. Para mim, é o principal stakeholder que você precisa ter junto, né? Para implementar suas estratégias e processos de mudança. Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem o cliente não tem nenhum outro stakeholder, né? Começa tudo com ele ali, não tem o que dizer. Agora, mesma coisa, é interessante, você teve uma experiência de recursos humanos, logística e marketing. É claro que você acabou tendo uma visão muito ampla de todo o funcionamento organizacional. Eu queria até que você falasse um pouquinho como é que foi por onde você começou, por quais áreas você passou, né? Mas se você me contasse um pouco da sua trajetória, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira executiva e como que ele influenciou a sua abordagem como consultor e como autor? Então, o meu maior desafio, né, foi exatamente desenvolver competências, né, que eu traduzo como conhecimentos, habilidades e atitudes, na medida exata das necessidades de cada negócio onde eu atuei. Uhum. E eu
eu tive alguma dificuldade, né? Eu tive dificuldade. Sim, sim. A minha formação é em ciências exatas, né? Sim, E, sim. por exemplo, em RH, eu aprendi, né, Por isso. a duras penas que ferramentas lógicas não funcionam no mundo psicológico, né? É verdade. E que alinhar padrões de comportamento das pessoas é muito mais desafiante do que alinhar padrões de máquinas, né? É verdade, é verdade. Então, esse desafio, né, ele influenciou muito na minha vida profissional, uma vez que ainda vejo que em alguns processos de mudança, há uma tentação, né, da liderança em usar ferramentas racionais para contextos emocionais. É verdade, é verdade. Eu costumo brincar, né, que é como você entrar num parque digital com ferramentas analógicas, né? E em relação à experiência com mudança, né, eu vejo que alguns processos que levam ao fracasso, né, normalmente, né, as razões da mudança não são suficientemente claras para engajar as pessoas, né, dentro dessa arena que eu falei emocional, né? Sim, E sim. a gente lida com necessidades e interesses diferentes das pessoas, né? É verdade, é verdade, é verdade. Eu penso muito parecido com você, João. Eu me considero um migrante, né, da área de computação. Eu vim da área de computação, trabalhei nas décadas de 80 e 90 desenvolvendo computadores, programando, tenho uma boa formação em física, matemática. E quando eu comecei nessa área de coaching, trabalhando, vamos dizer assim, com recursos humanos, eu falo assim, bom, realmente não dá para você usar a lógica e não dá para você usar a matemática em tudo que você vai decidir aqui. Você precisa ter muita paciência para conversar, escolher bem as palavras que você vai usar. E às vezes a estratégia não é ir direto ao ponto, é realmente você ouvir muito, né? Eu até conversava com um executivo recentemente e eu falava para ele, está passando por um problema bastante complexo na empresa dele, que envolve até problemas psicológicos de certos funcionários e tal. E aí eu falei para ele o seguinte, falei, olha, fulano, quando eu era mais jovem, eu queria ter a resposta para tudo. E eu tinha, né? Quando você é novo, você tem resposta para tudo, né? Impressionante. Mas aí eu passei por uma fase, principalmente quando você começa a ser líder de pessoas, e aí quando você vira coach, você fala, eu aprendi a fazer perguntas. Então, se na primeira fase eu tinha as respostas, na segunda fase eu tinha as perguntas. E hoje, já com um pouco mais de experiência, eu vejo que eu tenho silêncio também para muita coisa, porque às vezes o silêncio é a melhor coisa que você pode fazer para compreender uma situação e, aliás, até passar uma mensagem para alguém, né? Então, realmente não é fácil, né? Você tocou num ponto importante, né, das perguntas, né? Sim, Na minha vida acadêmica, o meu orientador de mestrado, sim. ele era craque nisso, né? Ele sempre dizia que se você não tem a pergunta certa, você não vai encontrar a solução, né? É verdade, é verdade. Então, eu lembro que a pergunta da tese, ela era muito importante, e a É verdade. discussão era fazer a pergunta. Então, eu penso que o meu primeiro ano de pesquisa foi exatamente, levou para fazer a pergunta, né, para Sim. chegar às perguntas-chave, né, da tese. Não, realmente é a complexidade, né, do próprio relacionamento humano, né? E como a liderança é uma questão de relacionamento, você realmente precisa ter muita experiência e paciência também consigo mesmo e com as pessoas à sua volta para você atingir os resultados que você deseja, né? Aqui eu notei que você foi diretor de programas no Institute of Performance and Leadership. Como é que foi essa experiência em coaching e desenvolvimento de lideranças e como que ela impactou sua visão sobre o que faz um líder eficaz no contexto atual? Você usa qual metodologia de coaching com mais frequência, João? Então, na verdade, eu tenho usado os meus assessments, né, Dá certo. que estão no site joãobrilo.com, Uhum, uhum. o assessment de valores de inovação, o assessment de inovação e o assessment do modelo do Enneagrama, né? Então, esses Sim, três sim. assessments. Na verdade, eu utilizo, né, esse instrumento, e porque ele
O assessment do ELT, ele permite, né, que você... Inclusive, eu aplico, né, com esse assessment, porque ele permite que você traga o contexto, né, forme um grupo, né, de relacionamento do executivo, né? Sim. E esse assessment, ele permite que você já tenha, você permite que você tenha, quer dizer, gráficos, né, com a sua autoavaliação, com a avaliação do grupo, né, sobre você, a média do grupo e o referencial de excelência, que eu acho muito interessante, que é a posição dos mais bem avaliados do Sei, grupo. sei, sei, sei. Muito bom isso. As 9 perspectivas do ELT. Sei, sei, sei. Você falando em coaching, o próprio sistema, ele produz algumas ações recomendadas nas 9 perspectivas, né, ou nas perspectivas mais críticas que você tem a desenvolver, e gera, né, gera algumas recomendações de planos de ação para Sei, você sei. adaptar, né, no seu dia a dia de trabalho. Uhum. Então, quer dizer, essa é a metodologia de coaching que eu utilizei, e o trabalho é pegar essas recomendações e, junto com o coaching, né, fazer planos de ações específicos para a realidade de trabalho e acompanhar, né, a evolução do plano. Mas, voltando aí ao IPL, né, lá foi muito importante, porque nós desenvolvemos programas de desenvolvimento de liderança de alta performance, né? E a gente, baseado no modelo Stanford do papel do líder no desenvolvimento e performance de pessoas e equipes. E aí, muito interessante esse modelo, porque eles provam, né, que líderes muito eficazes no desenvolvimento de pessoas podem superar a performance dos seus pares em até 25%. Nossa, Ou seja, eles provaram isso, né? E quando a gente olha e aplica o modelo, a gente vê que líderes eficazes têm esse trend. E já não podemos falar a mesma coisa com líderes menos eficazes, que aplicam pouco tempo, né, no desenvolvimento de pessoas, né? E é interessante que esse percentual, né, que a gente fala de 25%, ele representa a aplicação, né, da atuação da liderança para viabilizar soluções, compartilhar a experiência de aprendizados e gerar oportunidades em relação aos liderados. Então, esses 3 aspectos que são importantes. E aí, complementando, que eu penso que no contexto atual, essa atuação é ainda mais crítica, né? Pela necessidade de transformação permanente das organizações, né? Que implica, né, a transformação da própria liderança para buscar a transformação da equipe. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante o que você está falando, né, João? Porque muitas vezes eu pergunto para os líderes qual que é a principal função dele, raramente eles respondem que a minha principal função é formar outros líderes, que é o que dá perenidade para a organização. Então, eles precisariam compreender o seguinte, que a função dele não é entender profundamente, tecnicamente, as operações da empresa, também não é você liderar com maestria quem está lá, mas é formar outros líderes. Quer dizer, são funções que precisam estar muito claro na cabeça dos líderes, porque senão você não consegue ter essa performance 25% maior que você está dizendo. E que é curioso, né, João, que quando a gente ouve, em um momento como esse, que a gente está conversando aqui um pouco mais sereno, você fala, bom, mas isso me parece meio óbvio até, né? Deveria ser. Quando você para pensar, você fala, bom, se eu estou formando outras pessoas em liderança, ela vai ter uma consciência maior do que ela tem que fazer, o que ela tem que buscar, dos desafios a resolver, então, com certeza, a performance global deve aumentar, né? Mas na prática, realmente é difícil, né? É difícil, mas eu penso que assim, é importante você se enxergar, né? Porque a gente usava um frame para o executivo fazer essa divisão. E que normalmente chega muito menos de 25%, né? Muito menos. Muito menos. E aí você vê exatamente, principalmente na formação, né, no desenvolvimento de executivos, que falta isso.
E a gente colocou, na pergunta anterior, e principalmente hoje, né, para você desenvolver aquilo que eu chamei, né, de você ter uma percepção do que vai acontecer, né, Sim. para você enxergar pequenos sinais de ruptura no ar. E como é que você faz isso, né, nesse negócio para você e desenvolve a equipe também para ter essa antena, né, de sinais, para poder detectar sinais fracos no ambiente de disrupção, né? Claro, e é interessante isso que você está falando, né, João? Porque quando a gente pensa em termos de uma máquina, por exemplo, né, a máquina que tem mais sensores informando, olha, está tendo uma vibração, está tendo uma corrente aqui que está escapando, alguma coisa assim, é a máquina que vai fornecer para você mais informações para você fazer uma manutenção predictiva, para você realmente evitar problemas. Então, quanto mais pessoas bem informadas, conscientes a respeito da liderança, de quais são os propósitos da empresa, para onde ela tem que olhar, você vai ter mais pessoas capturando informações relevantes para a sua tomada de decisão. Então, não é apenas vamos dizer assim, a função do líder de formar outros líderes não é apenas algo que ele faz para que ele possa ter um futuro tranquilo, que ele possa ter o número 2 e tudo mais. Não, é para ele gerir melhor mesmo, que ele vai ter informações mais qualificadas para a tomada de decisão. Sem dúvida, sem dúvida. É bem por aí mesmo. Bom, o Brasil hoje, né, João, mais que nunca, ainda mais essa semana, né, para quem assistir esse podcast no futuro, nós estamos na semana do dia 28 de julho de 2025, nós estamos às vésperas da possível taxação de 50% que o governo americano está colocando sobre o Brasil. Então, a gente tem um cenário econômico aí bem desafiador agora, né, para a segunda metade de 2025, que ainda continua, não apenas com essa previsão difícil de lidar, mas também a taxa de juros estão muito altas e, claro, as incertezas globais também estão difíceis de a gente até acompanhar tanta coisa que está acontecendo, né? A semana passada aconteceu um conflito relâmpago entre Tailândia e Camboja, que já está resolvido novamente pela interferência do Trump. Mas eu queria saber o seguinte, como é que os líderes podem usar os princípios do seu livro, né, os 9 desafios da liderança, para promover inovação e resiliência em suas organizações em um cenário que realmente é bastante complexo? E quando eu escrevi esse livro, né, ele realmente foca nesse cenário turbulento, né? Como que você se prepara para o desconhecido, para o imprevisível, né? Como que você pode se preparar? Porque não foge à regra, né? Você vai verificar que todo o teu conjunto de conhecimentos, de habilidades e atitudes, eles são insuficientes, eles servem apenas como uma parte para você reagir, né, aos processos de mudança. Uhum. Mas, assim, a maioria, né, que eu chamo dessa viagem de aventura a um território desconhecido, né, você vai desenvolvendo, vai experimentando por tentativa e erro, né, as soluções para aquele cenário inóspito, né? E é isso, né? Então, os princípios do livro, né, eu penso que eles podem servir de bússola, né, para guiar a liderança por um caminho transformador, ajudando, né, a enfrentar os dilemas, esses dilemas que a gente falou, né, como por exemplo, o tarifaço, né, e fazer escolhas conscientes e equilibradas, né, em cada uma daquelas 9 perspectivas do ELT que eu falei. Né? E aí, como eu falei com você, e você perguntou sobre a questão do coach, eu penso que o assessment, né, do ELT, que está disponível aí no site joãobrilo.com, ele pode assim, ser uma ferramenta valiosa, né, para transformar sonhos em realidade, né, e ajudar a liderança a navegar com resiliência, né, pelas incertezas e moldar a sua própria transformação nesse caminho. Não, muito legal, João. Aliás, João, deixa eu te dizer uma coisa importante. No nosso papel aqui também é de network, então, se você me permite, eu vou deixar o link aqui para o seu site, João Brilho. É joãobrilho.com, não é .com.br, .com. Não, .com, joãobrilho.com. Se você me permite, eu vou deixar também o seu perfil do LinkedIn aqui embaixo e o link para o seu livro também na Amazon, tá bom? Para as pessoas que quiserem adquirir, já ter com facilidade aqui no nosso link. Aliás, daqui a pouco, você que está nos assistindo, eu vou fechar aqui o nosso sinal aberto, que fica no YouTube, e aí só quem tiver inscrito no nosso canal, no Substack, vai poder assistir a Conversa Controversa, que é a sessão do nosso podcast,
em que nós lidamos com temas um pouco mais polêmicos, com um pouco mais de liberdade ali, somente para os assinantes. Então, fica o convite, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, você vai poder ver não apenas a conversa controversa desse episódio 118, mas todas as conversas dos episódios anteriores também. E, João, a minha pergunta agora é sobre o fato de que você é pós-doutor em inovação na ESAD. Eu queria que você me dissesse um pouquinho qual que é o papel da inovação na liderança estratégica, principalmente em setores tradicionais, como os que você atuou, de petroquímica e energia, e já aproveito para emendar com a questão de que é muito relevante hoje, da utilização da inteligência artificial em diversos setores. Como que isso pode contribuir para a inovação? Quando eu fiz o pós-doc na ESAD, eu dei muita sorte, porque na época a ESAD foi uma das universidades, uma das 3 universidades europeias a participar de um projeto chamado U-Innovate, que foi um projeto de inovação aberta, né, da União Europeia, para incentivar a economia verde, né? Uhum. Lá na ESAD, no pós-doc, eu desenvolvi o modelo tri-interseccional de liderança por valores. Como que chama o modelo, João? Não ouvi direito. Tri-interseccional de liderança por valores. Explica isso. Tem, inclusive, artigos publicados. Se você entrar no site, tem um artigo publicado sobre esse modelo. E uma coisa que foi muito interessante, porque o meu trabalho foi exatamente liderança, gestão por valores de inovação, né? Sim. Com a construção desse modelo. E eu tive a oportunidade de aplicar esse modelo nos casos de sucesso que foram selecionados nesse projeto. Ah, sim. Nesse projeto. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que esse modelo, na verdade, tem três interseções, né? A interseção inovação, a interseção sobrevivência, dos valores de sobrevivência, e a interseção sensibilidade. Sim. E a expectativa é que, quando aplicasse esse modelo, né, o foco fosse inovação. Sim, né? claro. Empresas fosse inovação, que todas elas com esse discurso, né? Muito claro. Muito claro. E aí, qual foi a surpresa? Exatamente 71% dos casos, né, o foco foi valores de sobrevivência, e não mesmo? Olha, a expectativa. E aí, sim, despertou, né, aquela pista que a gente normalmente prega, né, para a execução do modelo, né, que é você falar aquilo que faz, walk the talk, né? Claro. E a pista ficou isso, né, de uma dissonância, né, entre o falar e o fazer, né? E aí, pegando já o gancho na pergunta, eu penso que está acontecendo mesmo em relação ao papel da liderança, né, estratégica em setores industriais tradicionais. O desafio desses setores, para mim, para gerar inovação sustentável, é basicamente você caminhar praticando valores de inovação, né? Você falar e praticar valores de inovação, como criatividade, autonomia, iniciativa, etc. Enfim, a proximidade do discurso e a ação do líder para gerar inovações sustentáveis, né? Uhum. Olha, sabe que é interessante ouvindo você falar duas coisas, né? Primeiro, a importância do líder compreender que, se ele ficar só na mentalidade de sobrevivência, né, como foi a preocupação que a sua pesquisa mostrou, ele dificilmente vai conseguir crescer, porque a sobrevivência ela suga muito você, se você só fica... E, aliás, eu vejo que muitas vezes alguns executivos eles procuram, por meio da sobrevivência, tentar crescer. Isso não é possível. Você precisa ter um mindset específico, uma mentalidade específica para o crescimento, que vai além de você pensar apenas em manter os custos baixos e pagar as contas e tudo mais. Mas a segunda coisa que você falou que eu acho muito importante é isso, né? Às vezes eu sinto uma certa falta de consciência dos líderes, né? Da falta de integridade das suas ações em relação ao discurso, e que isso realmente acaba matando qualquer cultura organizacional autêntica, né? Que você possa
possa criar, né? Então, de novo, entra aquela questão que eu perguntei para você lá no começo, né? Como é difícil, às vezes, a gente chamar a atenção das pessoas para certos temas que são extremamente relevantes, principalmente para uma liderança inovadora. E aí, João, antes até de eu fazer uma última pergunta para você, me surgiu uma outra aqui, que é a seguinte: qual que é a principal competência que o executivo tem que desenvolver para ele ter uma liderança inovadora? Eu digo, né, que eu uso uma metáfora, né, que o principal obstáculo para uma inovação, ele é assim o excesso, o processo do líder autocentrado, né, do estilo de liderança autocentrada da liderança, sabe? Uhum. E esse ponto, ele não que ele impede, mas que eu penso que você, sendo assim, tendo um estilo de liderança participativo, uhum. você pode explorar mais as oportunidades, né? Inspirar as pessoas, compreender melhor, né? Conhecer as outras pessoas. Uhum. Enfim, eu penso que vamos colocar assim, né? O estilo, né, de liderança participativa, ele é fundamental, né, para você gerar resultados, né, sustentáveis, assim, no mundo que a gente vive hoje em constante transformação. Eu acho Sem que dúvida. não é dizer que não há espaço, né, não há pouco espaço, mas eu vejo assim uma oportunidade melhor, né, para líderes participativos de atingirem resultados de excelência nesse Com contexto. certeza. Com certeza. Bom, e uma última pergunta aqui na nossa sessão aberta ainda, antes de entrar na conversa controversa, é que o nosso canal aqui, é claro, ele fala com os executivos, com pessoas que já estão em cargos de liderança, mas nós nos preocupamos também com aquele jovem que quer ser executivo e que, né, não sabe muito bem o que fazer na carreira. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Qual é a sua orientação para um jovem executivo que está começando agora e que gostaria de ter uma carreira tão bem sucedida e tão eclética também como a sua, João Brilho? Olha, eu tenho muita sorte, porque eu convivo em abundância, né, com jovens executivos e executivas, né? Uhum. E tem sido assim uma troca, né? Eu adoro fazer o que eu faço, porque tem sido uma troca Sim. maravilhosa de experiência nesse sentido, né, que contribui para a minha transformação, né? E assim, essa experiência que eu tive que eu tenho tido, né, com jovens executivos e executivas, Sim. ela me ajudou muito, né, na formatação do modelo Enneagrama para a liderança transformacional. Uhum. E, Uhum. e nesse sentido, quer dizer, eu peguei várias contribuições, né, para gerar, né, esse livro. E gostaria assim de convidar, né? Aí eu vou fazer um convite mais abrangente, Por favor. tanto jovens como experientes executivos e executivas, para refletirem, né, sobre os conceitos e práticas, né, que eu apresento no livro 9 Desafios da Liderança. Uhum. E eu penso que os executivos e executivas, eles podem nesse sentido, né, eles podem se motivar, né, a explorar o potencial de suas lideranças, né, cultivando principalmente, né, o autodirecionamento das pessoas, né, de gerar, né, impacto positivo, né, tanto no ambiente de trabalho como na vida pessoal. Então, Uhum. fica aí o convite para a leitura do meu livro e fico já à disposição de contribuições, feedbacks, enfim, isso aí é uma obra em constante transformação também, né? Olha, de fato, né, João, eu acho que quanto mais as pessoas tivessem consciência nessa questão de ele criar um impacto positivo no trabalho e na vida pessoal, elas com certeza refletiriam com mais profundidade antes de qualquer fala, até ou qualquer ação que ela tivesse nos dois ambientes. Então, João, fica aqui o meu agradecimento por essa primeira fase aqui do nosso podcast, para você também, que nossa audiência que nos acompanhou até agora. Na quinta-feira que vem, mais um podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. E agora eu começo, então,
a nossa conversa controversa, que é fechada para os nossos assinantes. Fica o convite para você, tem um link aqui embaixo para vocês assinar e continuar essa nossa conversa tão relevante com o professor João Brilo. E, João, a minha primeira pergunta aqui, já na conversa controversa, é justamente o fato de que a gente está em um mundo hoje, que a gente chama até de bunny, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível, e nós aqui falamos muito do executivo, do líder e tudo mais. Mas e o problema de escassez de mão de obra de pessoas que possam ser desenvolvidas, né? Porque nós falamos aqui sobre a importância do líder desenvolver novos líderes, mas há, sem dúvida, uma falta de material humano, não só em quantidade, mas também em qualidade e também no interesse da pessoa liderar. Como é que a gente faz, então, para o executivo formar alguém nesse grande desafio?